Olá, amigos, é um prazer poder falar ao seu coração mais uma vez. Eu sou o apóstolo Marcelo Casagrande, do Ministério Internacional Semeadores de Avivamento. E hoje eu quero falar ao seu coração sobre a escola de sobrenatural. Por esses dias e por alguns vídeos eu vou estar apresentando a escola de sobrenatural, que eu creio que vai ser rica para trazer revelações da palavra de Deus e levar você a saltar para uma vida de milagres. Como o Senhor transformou a minha vida e através da revelação da palavra, através do poder de Deus, através de chaves a qual eu recebi do Espírito Santo, eu quero compartilhar as minhas experiências, os anos que eu tenho ministrado, para que essa escola possa ser uma bênção na sua vida e no seu ministério. Então, nós vamos iniciar aqui uma série de estudos bíblicos sobre a escola de sobrenatural. Que Deus possa revelar aos nossos corações a sua palavra, a sua vontade, tudo aquilo que Ele tem preparado para esse tempo, tudo aquilo que Ele tem preparado para o seu povo, para que nós possamos desfrutar das heranças que Jesus conquistou para nós, das chaves que Ele nos dá através da palavra de Deus. Então fique conosco e nós vamos iniciar essa série da escola de sobrenatural. Então vamos aos temas abordados nessa primeira lição. O primeiro tema que eu quero abordar aqui como índice: quem está apto para ministrar curas, libertações, milagres, sinais, maravilhas e prodígios? Será que você pode também ministrar curas e milagres sobre a vida de outras pessoas? A importância, segundo ponto, a importância de ter um líder espiritual mentoreando a sua vida, de ter uma cobertura. Isso é muito importante, você precisa aprender sobre isso. Vamos aprender sobre a primeira ferramenta para fluirmos em cura, em libertação, para fluirmos em sinais, prodígios e maravilhas. Eu vou te revelar a primeira chave. É uma das heranças que Jesus conquistou para nós. Ele nos concedeu para que nós pudéssemos fluir em milagres, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Então fique conosco, nós vamos dar início agora à aula 1, mas eu gostaria que você pudesse estar dando um like aí no nosso canal e tem um sino. Se você clicar nesse sino, você se inscreve no canal, você dá um like no canal e você clica no sino. Se você clicar nesse sino, todos os vídeos que forem lançados, você vai receber em primeira mão. Então, vamos dar início, vamos comigo para nós iniciarmos a escola de sobrenatural, que será uma bênção para a sua vida e para o seu ministério. Uma das ferramentas que nós vamos utilizar é esse manual. Esse manual de treinamento, ele transformou a história da minha vida. Eu pensava muitas vezes que para viver um ministério de milagres, para poder fluir nos milagres, era simplesmente o Espírito Santo vir sobre uma pessoa. Eu pensava assim, se o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, ele cura essa pessoa. Ele vai realizar essa obra, mas o que eu precisava entender é que o Espírito Santo trabalha em uma parceria conosco. Então é importante você entender que o Espírito Santo, ele não vai fazer nada sozinho, e nós também não vamos fazer nada sozinhos.
é uma parceria. Nós vamos aprender que Ele nos capacita para nós realizarmos a obra do Senhor. E esse manual será uma fonte de ensinamento, de vida, para você crescer nesse ministério. E o primeiro assunto que eu quero abordar aqui, que eu considero como muito importante, é que nós precisamos seguir os princípios bíblicos e precisamos entender que o nosso mestre, que o nosso maior mestre é o Senhor Jesus. É Ele que nos inspira, que nos ensina, é Ele que nos instrui através do seu testemunho, através dos seus atos aqui na terra. Nós podemos aprender uma forma segura e eficaz de ministrar sobre a vida de outras pessoas. Então o primeiro princípio é que você precisa, é importante que você tenha um líder, que você tenha um mentor, que você tenha um líder espiritual que vai te ajudar na tua caminhada. E nós podemos ver isso como referência no próprio ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era um líder e através da sua liderança ele levantou discípulos e apóstolos, e ele treinou esses discípulos e apóstolos, e eles passaram a viver uma vida de intensidade no poder. Então, o nosso modelo dos nossos estudos, dos ensinamentos, é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como a nossa inspiração e como o nosso mestre. O modelo dele é o nosso modelo. Então, você veja que Jesus teve a preocupação de levantar os seus discípulos e apóstolos. E em seguida, os seus apóstolos também gerarem outros discípulos e também assim foi crescendo o reino de Deus até os dias de hoje, aonde você é discipulado por alguém, alguém fala de Jesus para você, alguém quer te levar a você ser um discípulo. Então não é bom que você tenha um ministério solitário, é importante que você aprenda que é necessário que alguém te aconselhe, que alguém te corrija, que alguém te ajude a crescer, porque nós temos na história tantos ministérios de pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, receberam o poder de Deus, a autoridade, fluíram em milagres extraordinários, mas em algum momento da sua vida se perderam porque não quiseram ouvir conselhos, e conselhos que vinham do próprio Senhor. Entre esses grandes e exemplares líderes e homens usados por Deus, nós temos John Doven. John Doven é um dos homens que é um avivalista, que revolucionou o seu tempo em curas, milagres, sinais, prodígios, ganhou multidões para o Senhor, mas um tempo da vida dele, ele não quis mais ouvir ninguém, ele se fechou para si próprio, não aceitou mais nem os conselhos do Senhor e por isso se perdeu. Também podemos ver alguns outros líderes, como Branham, que também se tornou uma pessoa que passou a não seguir mais conselho. Ele se sentia numa autoridade tão grande que dispensou os conselhos, e por esses motivos eles se perderam num tempo dos seus ministérios. Que isso não aconteça com você, que você aprenda que você precisa ter alguém aonde você vai poder se confessar, aonde você vai poder receber conselhos, aonde você vai ser corrigido para que o seu ministério possa crescer. Então eu considero isso de suma importância. Você vai aprender que você pode e deve ser usado por Deus para provocar milagres, para viver uma vida de uma intensidade poderosa, aleluia, através do poder de Deus, através das chaves e das heranças que você vai descobrir
dentro desse estudo, mas você precisa seguir a sua liderança, respeitar a sua liderança. Isso é um ponto fundamental. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa aprender a ser mentoreado, aconselhado, você ter uma cobertura. Eu te aconselho que você deve sempre ter um aconselhador, alguém que vai mentorear e que vai te ajudar, por maior que você seja, por maior que o seu ministério seja. Aqui é um conselho. Eu tenho fluído há 17 anos debaixo de uma unção de milagres, e até os dias de hoje eu tenho aconselhadores, eu tenho mentores, eu sigo, aleluia, orientações de líderes que têm influenciado, ajudado a minha vida. Eu tenho conselheiros sobre a minha vida, estou sempre pronto a ouvir conselhos e tentar me moldar a esses conselhos, porque eles são sempre ricos e têm o objetivo de me levar a novos níveis, me levar a novas referências que vão edificar, ajudar a edificar, aleluia, o meu ministério e trazer um crescimento, uma ética. Eu creio que isso é muito importante, então eu quero iniciar abordando esse assunto. O segundo aspecto, a importância de você entender que o objetivo tanto desse manual como dessa escola de sobrenatural é ajudar e treinar pessoas que já fluem no mover de curas, de milagres, de sinais, de prodígios e maravilhas. Este manual e essas aulas vão ajudar a equipar. Se você já tem ferramentas, essas ferramentas que eu vou te dar, ela vai ser um auxílio, ela vai ajudar a equipar aquilo que você já vive. Porém, se você é uma pessoa que você nunca teve a oportunidade de orar por um enfermo, você nunca teve a oportunidade de ministrar sobre pessoas, você vai aprender que esse manual, ele é simples e ele é seguro, ele vai ser um guia, ele vai te ajudar a que o seu ministério cresça, ele vai te ajudar a você vencer barreiras e obstáculos, a qual eu também venci barreiras e obstáculos e saltei como um trampolim para uma vida de sucesso, ministrando através, aleluia, da palavra de Deus, através do Espírito Santo, através do nome de Jesus e através das heranças e das chaves que eu recebi nesse decorrer de tempo. Então é importante que você entenda que os métodos, os ensinamentos que eu vou trazer ao seu coração não são os únicos, que você deve aprender com outras pessoas e dar sempre liberdade para que o Espírito Santo possa te revelar um renovo, ele possa te revelar novos níveis. Então você não pode se prender a métodos. Eu te aconselho que um método, uma metodologia, ela pode te ajudar a chegar a algum lugar, mas você não deve de se estacionar nesse lugar. Você deve de entender que o Espírito do Senhor não está preso à metodologia. Então, se você vem seguindo uma metodologia, abra a sua mente para saber que Ele tem mais de Deus para você, Ele tem mais para revelar para você. Ele não unge métodos, Ele unge filhos e filhas. E eu creio que esses métodos vão te ajudar, mas você deve de estar aberto sempre para crescer, para aprender com outros e entender que esses métodos não são os únicos e que sempre o Espírito Santo tem mais de Deus para você. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula 1 e vem comigo que nós vamos dar início. Eu creio que uma riqueza, que uma revelação, que heranças e que chaves vão ser entregues a você. O segundo tópico que eu quero abordar hoje aqui com vocês, nessa aula 1, é quem está apto a ministrar curas, libertações, milagres sobre a vida de outras pessoas. Será que isso é para você? Será que você pode
ministrar curas e ministrar libertações sobre a vida de outras pessoas. Então nós vamos ver à luz da palavra de Deus. Eu quero agora falar sobre base bíblica, um alicerce bíblico, para que esse assunto possa ser esclarecido sobre a sua vida através da luz da palavra de Deus. E quero que você entenda que no meu início do meu ministério, quando eu iniciei, eu passei por tantas dificuldades. Uma das dificuldades que eu passei é que as igrejas colocavam uma carga tão pesada sobre as nossas costas, e uma dessas cargas é que eles me ensinaram que eu precisava ter a evidência de falar em novas línguas, de falar em línguas, em variedade de línguas, para poder iniciar qualquer ministério sobre a minha vida. Se eu não recebesse a evidência do dom de falar em novas línguas, eu não estava apto, ou qualquer pessoa na minha época estava apto para poder desenvolver ou para poder ministrar na vida de qualquer pessoa. Então, há muitas pessoas hoje que elas estão buscando freneticamente, de uma maneira frenética, que é importante você buscar, e é importante você ter a evidência e o dom de falar em novas línguas na sua vida. É claro que isso é importante, mas você vai aprender aqui algo que esse peso que foi colocado sobre a minha vida, e que talvez você também recebeu isso. Nós vamos ver o que a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, ela pode nos revelar, para que você possa entender quem na verdade está apto e quando essas pessoas estão aptas para ministrar sobre outras pessoas, para ministrar, aleluia, curas, libertações e milagres. Então, iniciando aqui uma base bíblica. Esse assunto é muito rico, e falar em base bíblica, existe uma variedade de versículos bíblicos, há uma variedade de bases para nós seguirmos. Mas eu quero seguir uma linha de raciocínio, eu quero levar você a um descobrimento, uma revelação, para você entender que há um chamado para a igreja de Deus. Se você faz parte da igreja de Deus, há um chamado para os discípulos. Se você é um discípulo, então essas realidades, essas heranças e essas direções de Jesus, ela é para a sua vida, ela é para o seu tempo, ela é para agora. Então vamos à palavra de Deus, e eu queria ler aqui, nessa apostila que eu mostrei para você no início, a parte 1, que diz assim: cura divina. Curar era parte fundamental do ministério de Jesus. Curar os doentes foi uma parte integrante do ministério de Jesus, e na maioria dos lugares aonde os evangelhos falam do seu ministério, a cura é mencionada, porque era uma característica do ministério de Jesus: curar os enfermos, libertar os cativos e provocar fé no coração das pessoas. E no livro de Mateus 4:23, é um exemplo para nós. Olha o que diz no livro de Mateus 4, no verso 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino de Deus e curando todas as doenças entre o povo. Então aqui a palavra confirma que o ministério de Jesus era um ministério que operava através da manifestação de curas, de libertações, de sinais, de prodígios e de maravilhas. Agora eu quero que você esteja atento
a essa palavra que ela vai ser uma base para esse início dessa aula 1. A palavra no livro de Mateus, no capítulo 10, o versículo 1, o 5, o 7 e o 8, diz assim: Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. E eu quero que você frise essa palavra autoridade. Ela será uma chave, ela será uma base para tudo aquilo que nós vamos estudar. Então guarde isso no seu coração como algo muito importante. Deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e para curar todas as doenças e enfermidades. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino de Deus está próximo de vocês. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Isso está, como eu disse, em Mateus 10, o 1, o 5, o 7 e o 8. Então a palavra nos diz que Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu a eles autoridade e poder. Agora, eu acho muito interessante que você esteja atento naquilo que eu vou te falar agora. A palavra diz que Jesus treinou 12 discípulos. E na hora de enviar estes a curar os enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, Jesus enviou os 12. E eu sempre ensino isso, que talvez, se Jesus fizesse uma pergunta, se Jesus perguntasse aos 12, estava ali os 12 presentes, se Jesus lançasse uma pergunta: quantos de vocês sentem no coração de vocês o desejo de curar enfermos, de expulsar demônios, de ressuscitar mortos, limpar leprosos? Eu creio que talvez algum deles sentisse esse desejo, ou queimasse no coração deles o desejo de fluir nesse ministério. Mas eu creio que muitos outros tinham outras visões, outros interesses, outros chamados que ardiam mais no coração deles. Talvez você já descobriu algum chamado na sua vida, alguma coisa que tem motivado a sua vida. Por exemplo, há pessoas que elas se tornam levitas, músicos, adoradores, e isso é a vocação, aquilo que queima no coração delas, elas vivem para aquilo. Outras pessoas desenvolvem um ministério profético. Então a profecia, o dom da profecia é algo que motiva, é algo que leva essa pessoa a realizar a obra nesse ministério, nessa função. Mas aqui nós vemos que os apóstolos também tinham os seus desejos particulares, eles tinham as suas vontades particulares, mas Jesus, chamando os 12, ele não perguntou o que queimava no coração deles, o que eles sentiam que eram os seus chamados. Jesus convocou e enviou os 12 como um todo. E nós sabemos que no meio dos 12, nós sabemos que mais adiante, mais à frente, Judas Iscariotes foi um traidor, ele traiu Jesus. Nós sabemos também que mais adiante, Pedro, a um momento, Jesus diz assim: aparta-te de mim, Satanás, porque Satanás usou a boca de Pedro e Jesus repreendeu aquilo e ainda disse assim: Pedro, quando você se converter, também anuncie isso aos seus irmãos, para que eles também se convertam. Eu não estou dizendo e não estou te
tentando mostrar para você que você deve ter um ministério desleixado, relaxado, que Deus vai te usar de qualquer maneira. Não é isso que eu estou te dizendo. O que eu estou tentando te dizer é que estes apóstolos, eles estavam em formação, eles estavam em treinamento, mas mesmo com as dificuldades que eles tinham, as paixões, os desejos que eles tinham, os compromissos também profissionais que eles tinham, Jesus enviou os 12 como um todo. Jesus não perguntou o que queimava, qual era a vocação, Jesus enviou os 12. Talvez você diga, mas esses 12 eram os apóstolos que andaram durante 3 anos com Jesus e aprenderam com Jesus, por isso Jesus os escolheu como alguém especial e enviou. Esses são os apóstolos. Há alguns ensinamentos, hoje ainda na televisão, você pode ver ensinamentos de pessoas dizendo assim, os milagres são coisas do passado, são coisas do tempo dos apóstolos, hoje não é mais necessário que esses milagres se manifestem, isso aconteceu no tempo dos apóstolos e não no tempo de hoje. Mas Jesus disse assim, que estes sinais, nós vamos ver isso no decorrer, estes sinais seguirão aqueles que creem. E Jesus também disse que nós operaríamos os mesmos sinais, as mesmas obras que ele realizou e realizaríamos ainda obras maiores. E isso é fantástico, porque Jesus enviava os seus discípulos e apóstolos na sua frente para preparar o caminho, mas ele dava uma ordenança que nós também vamos ler sobre isso. Ele dizia assim, cure os enfermos que ali estiver, expulse os demônios, prepare o caminho que logo eu vou chegar. Prepare o caminho. Oh, glória a Deus! Jesus poderia ter dito para esses apóstolos e discípulos, olhe, vocês preparem um caminho, porque eu vou chegar, eu vou curar os enfermos, eu vou expulsar os demônios. Não, Jesus treinou para que eles seguissem os passos de Jesus, para que eles desenvolvessem um ministério de realizar essas obras maravilhosas. E nós vamos aprender então, a primeira coisa que eu quero que você frise é a autoridade que Jesus deu aos seus 12 apóstolos e discípulos. E que Jesus enviou os 12. E que os 12 tinham ainda algo a ser trabalhado. Eles tinham ainda coisas que eles necessitavam de uma transformação. Mesmo assim, Jesus enviou os 12. Algo que eu quero frisar também sobre o seu coração, que eu acho de suma importância, e isso aconteceu no meu próprio ministério, como eu tenho dito para você, que há 17 anos eu tenho ministrado debaixo dessa unção, debaixo desse poder, e os meus olhos têm visto milagres impressionantes. Aquilo que Jesus tem realizado através do ministério são coisas impressionantes, de cegos de nascença, de nascimento, de mudos, surdos e mudos também de nascimento, de paralíticos, de pessoas que nasceram com deformidade na anatomia do corpo, e os meus olhos têm visto milagres impressionantes, milagres criativos. Mas quando eu olhava para a vida de alguns homens que são marcos na história do avivamento, do evangelismo através de avivamento, eu muitas vezes dizia assim, meu Deus, mas esse homem tem algo de tão especial, é um chamado para ele, eu nunca vou poder alcançar o que esse homem vive, o que esses homens e mulheres estão vivendo, são coisas impressionantes. Eu via isso através de vídeos, através da televisão, e eu acreditava que aquilo não era para mim, que eu não podia alcançar aquilo, que aquilo teria que acontecer algo
de um chamado mais especial, de algo muito separado para que eu pudesse experimentar uma vida de milagres como eles viviam. Então aquilo se tornava uma barreira na minha vida até que eu fui revelado, até que, graças a Deus, eu fui aprendendo na palavra de Deus aquilo que o Senhor conquistou para a igreja. E eu entendi, eu sou a igreja. Eu entendi que Ele conquistou para os discípulos. Eu sou um discípulo. Então, essas verdades, essas heranças e essas chaves também eram para a minha vida e são para a minha vida e são para a sua. E você vai aprender que você também pode e deve ser, aleluia, um instrumento na mão do Senhor para provocar milagres, sinais, prodígios e maravilhas no seu tempo, nesse tempo, que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de uma colheita especial, de uma colheita como nunca vista. Então o Senhor está capacitando, o Senhor está levantando uma geração e eu creio que você faz parte dessa geração. Eu creio que esta aula que está chegando ao seu coração, ela vem para trazer rompimentos e te levar numa nova dimensão para você experimentar o sobrenatural, o poder de Deus. E uma outra coisa que eu considero como muito importante é que eu dizia, mas eu não tenho dons. Como eu vou ministrar esses sinais? Como eu vou fluir nesse poder se eu não sentia dons? Talvez você seja uma pessoa que você diga, eu preciso dos dons para poder fluir nesse poder, para poder desenvolver o meu ministério. Outras pessoas dizem, mas aquele apóstolo Marcelo Casagrande, o Benny Hinn, o Bill Johnson, o Randy Clark, eles têm uma unção e eu queria tanto essa unção, eu queria tanto receber essa unção. Hoje eu vou te mostrar que independente de você descobrir os dons que estão dentro de você, porque todas as pessoas que aceitam a Jesus como Salvador recebem o Espírito Santo dentro. Quando você aceita as águas do batismo, você aceita Jesus como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo para morar e habitar dentro de você. Se você tem o Espírito Santo, Ele é o doador dos dons. Então os dons estão dentro de você. O que precisa é ativação. Então se você ainda não foi ativado, ou se você ainda não descobriu o dom para fluir na sua vida, aquilo que vai motivar ainda mais forte o seu caminhar, ou talvez se você diz assim, eu não sinto que eu tenho essa unção, eu não sinto que eu sou movido pela essa unção, não se preocupe. Porque você vai aprender hoje que independente de você descobrir a unção que possa vir ou estar sobre você, que independente dos dons espirituais, você pode fluir em uma ferramenta que eu considero como uma ferramenta poderosíssima, é a ferramenta que motivou o meu ministério, o trampolim que me levou a uma vida de milagres, ainda antes dos dons e ainda antes da unção capacitar a minha vida. Então podemos fluir em 3 ferramentas primordiais. A primeira ferramenta que você pode fluir é a autoridade no nome de Jesus, e é o que nós vamos falar aqui. A segunda ferramenta, posterior, seria os dons do Espírito Santo que vão te capacitar e te levar a um novo nível. E a terceira ferramenta é a unção. Independente da ordem de você ter isso na sua vida, são ferramentas que te auxiliam, são ferramentas que vão ajudar a você crescer e você fluir em sinais, prodígios, maravilhas, na maneira de ministrar cura e libertação. Então vamos entender um pouquinho mais sobre este assunto. Na leitura de Mateus 4, 23, nós vimos que Jesus andava por toda a Galileia,
operando sinais, prodígios e maravilhas. E depois no livro de Mateus 10, o 1, o 5, o 7 e o 8, nós vimos que Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu a eles autoridade e poder. Olha que coisa interessante, pense nisso, Jesus chamou os seus 12 e deu para eles poder em seu nome para curar todos os tipos de enfermidades, que nós lemos isso, para expulsar espíritos imundos, para limpar leprosos e ressuscitar mortos. Meu Deus, isso é muito poder. Pense nisso. Há alguns ministérios, algumas escolas que dizem assim, ressuscitar mortos é um nível excelente, é um nível mais alto que uma pessoa recebe. Mas aqui a palavra diz que os primeiros discípulos que foram enviados, eles receberam autoridade e poder para ressuscitar mortos, limpar leprosos, curar todos os tipos de enfermidade e expulsar os demônios. Então, eu quero que você entenda aqui um princípio e uma base bíblica que vai revolucionar a sua vida e vai derrubar os preconceitos, os empecilhos, para que você possa desfrutar dessa herança, para que você possa desfrutar desta chave que é a autoridade. Então a primeira chave que eu quero te dar é a autoridade. E quero te dizer que quando Jesus chamou os 12, eles ainda não estavam fluindo através dos dons. Porque os dons, eles vêm através do Espírito Santo. Jesus disse que iria subir ao céu e que iria enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o doador. Quando Jesus chamou os 12, Jesus ainda não havia subido ao céu e ainda não havia enviado o Espírito Santo para ser o doador dos dons. Também Jesus ainda não tinha soprado sobre eles o Espírito Santo e Jesus ainda não tinha... eles não estavam ainda fluindo através da unção, porque Jesus disse mais adiante, aguardai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então, esses homens, apóstolos e discípulos que foram executar a ordem, uma ordenança que Jesus deu, eles foram antes de receberem os dons do Espírito Santo, antes de fluírem através do Espírito Santo e da unção, aleluia, que vem sobre as nossas vidas. Então, se eles não foram através do Espírito Santo e se eles não foram através da unção, como é que eles foram e como que eles obteram resultados tão excelentes? Eu quero te revelar que é através da autoridade que há no nome de Jesus. Se hoje você se agarrar a essa autoridade, se hoje você entender que essa autoridade ela é dada à igreja e ela é dada aos discípulos, você vai se levantar como uma nova pessoa e essa posição ela vai mudar a história da sua vida, você vai se tornar uma pessoa irreconhecível. Então nós vemos aqui esse princípio em que Jesus chamou os 12, Jesus enviou os 12, independente do que queimava no coração deles, independente do desejo do coração deles, Jesus enviou os 12 que estavam sendo treinados. E também vemos que Jesus deu autoridade e poder no seu nome. Então a primeira chave, a primeira ferramenta é autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, há alguns ensinamentos que, como eu disse a princípio, algumas pessoas dizem, não, mas isso era para o tempo dos apóstolos. Jesus chamou seus 12 discípulos e apóstolos e foi para eles que Jesus deu essa ordem. Vamos ver a base bíblica e o que a palavra diz a respeito disso. Veja o que diz no livro de Lucas 10, o 1, o 2 e o 9.
buscando referência na palavra de Deus. Diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 diante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes deu uma ordenança: cure os doentes que ali houver. E digam-lhe, o reino de Deus está próximo de vocês. Então agora não é somente os 12. Agora nós vemos que Jesus também chamou e enviou mais 70. Agora, tendo um grupo maior de 70, Jesus poderia, então, neste momento, perguntar: olha, de todos vocês que estão aqui, dos 70 que estão aqui, quantos sentem no coração de, em meu nome, ir expulsar demônios, ressuscitar mortos, limpar leprosos e curar todos os tipos de enfermidade? Talvez agora, tendo um grupo grande, alguns levantassem a mão. Quantos será que poderiam levantar a mão naquele dia? Jesus não perguntou o que queimava no coração deles, o que eles sentiam, o que eles pensavam. Jesus enviou os 70. Todos foram enviados. E quem eram estes 70? Estes 70, eles eram discípulos dos discípulos. Eram pessoas que os discípulos estavam ganhando, eram pessoas que estavam seguindo a Jesus, aprendendo os ensinamentos com Jesus e também com os discípulos, e assim se chega até nós. Ali foi levantado 70, enviado todos os 70. E eles voltam dizendo assim: Jesus, em teu nome os espíritos imundos se sujeitam e saem. Em teu nome os enfermos são curados. Em teu nome os leprosos são limpos e os mortos são ressuscitados. Eles voltaram maravilhados de ver que o nome de Jesus operava sinais, prodígios e maravilhas. Então, se Jesus enviou os 70, e se hoje Jesus estivesse enviando e tivesse uma sala com 1000, ele enviaria os 1000. 5.000, ele enviaria os 5.000. Isso porque ele estava enviando discípulos. Então essa palavra é para nós. Mas ainda assim, alguns dizem: não, mas aqueles eram os 70 que Jesus deu uma ordem direta. Agora, seguindo ainda a base bíblica, para você entender que esse chamado é para você, veja o que diz nas Escrituras Sagradas, no livro de Marcos 16, o 15 e o 18. Vai falar que a cura é parte da grande comissão dada agora para todos aqueles que creem. É um requisito. Há uma condição que é colocada através dessa palavra. Veja o que diz a palavra. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e doentes, e estes ficarão curados. Então aqui a Bíblia, ela nos dá uma condição, e a condição é essa: estes sinais acompanharão os que creem. Então, se você crê, estes sinais vão te acompanhar nesse tempo, vão te acompanhar neste século, vão te acompanhar no seu ministério. Então aqui nós estamos aprendendo que Jesus, ele chamou seus 12 e enviou todos os 12. E que esses 12, eles ainda estavam num processo de
de aprendizado, porque nós estamos sempre num processo para chegar ao caráter de Cristo, para chegar à estatura de um varão perfeito. Mas nós sabemos que 3 anos Pedro andando com Jesus, no dia em que Jesus foi traído, Pedro tira uma espada e ele decepa, ele corta a orelha do soldado Malcom, do servo do sumo sacerdote. Meu Deus, como pode um crente? Eu não estou aqui tentando diminuir a glória sobre a vida de Pedro, mas tentando mostrar para você que ele era um homem sujeito a erros e que também nós podemos errar, mas devemos de buscar a perfeição, crescer, aprender e andar na graça de Deus, andar na vontade de Deus, ser um discípulo exemplo. Mas naquele momento, Pedro, com uma espada, armado, ele fere a orelha do sumo sacerdote. Então, o que eu quero te dizer é que nós somos preparados pelo Senhor e que nós, aleluia, estamos em fase sempre de aprendizado e de crescimento. Se você achar que você já sabe tudo, se você achar que você não precisa aprender mais nada, você vai acabar tropeçando e você vai cair nisso. A Bíblia diz, aquele que está em pé, vigie para que não caia. Então nós temos que estar sempre prontos a ter humildade para aprender mais, para nos arrependermos, para sermos moldados e transformados pelo Senhor. Mas o que eu estou dizendo aqui é que Jesus chamou os 12, enviou os 12, no meio dos 12 estava Judas Iscariotes. Em nenhum momento também eu estou te aconselhando a ter um ministério desleixado, a ter um ministério de qualquer maneira que Deus vai te usar. Não, Senhor, eu só estou te mostrando que mesmo com dificuldades e com problemas que eles estavam em fase de aprendizado, Jesus confiou neles. Jesus deu a eles o seu nome como uma ferramenta. Então eu quero te ensinar algo que eu creio que vai mudar a história da sua vida, porque você aprendeu aqui que há um requisito importante. Estes sinais acompanharão o que creem. Se você crê, você está apto para estes sinais. Segunda coisa importante, se estes sinais e esta ordenança foi para os apóstolos e discípulos. Se você é um discípulo, esta palavra, essa ordenança se encaixa em você. Isto foi para a igreja de Deus. Se você é a igreja de Deus, isso se encaixa à sua vida e ao seu ministério. Eu quero te dizer que a coisa mais importante não é você ser usado por Deus, não é você operar sinais, prodígios, maravilhas. Isso não é o mais importante, ainda que isso seja importante para o reino. A coisa mais importante para você é você ser amado, é você ser querido, é você ser verdadeiramente um filho de Deus. Isso é a coisa mais importante. Há muitas pessoas preocupadas com cargos, com títulos, estão preocupados com nomeações. Eu quero te dizer que Jesus ele foi amado como filho. Antes dele iniciar um ministério de poder, antes dele iniciar um ministério de curas, de sinais, de maravilhas, a palavra diz que no dia em que Jesus foi batizado, que ele não necessitava do batismo, como o próprio João Batista disse, sou eu que preciso, mas Jesus disse não, para que seja cumprida toda a justiça e verdade e para que eu seja exemplo, assim deve acontecer. Então Jesus, para ser um exemplo, não sendo um pecador, ele aceitou as águas do batismo. E naquele momento, a palavra diz que o céu se abriu enquanto ele orava. E quando o céu se abriu, veio a manifestação do reino de Deus, veio o Espírito Santo em forma de corpórica, de uma pomba e sentou, pousou-se sobre os ombros de Jesus, onde está hoje todo o poder, onde está o senhorio dele, sobre os seus ombros o poder. Uma voz do céu se revelou e disse, esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado.
Então nós vemos que Jesus ele foi amado. Se você quer ter o melhor ministério, a coisa mais importante na sua vida é ser um verdadeiro filho e ser amado. Jesus foi amado antes dele iniciar o ministério de poder e de glória. Outra coisa que é importante, que eu coloco como muito importante na sua vida, qual é a motivação do seu coração? Você tem que pensar sobre isso. Para que você quer um ministério de poder? Para que você quer fluir nos dons? Para que você quer crescer em tudo isso? Para massagear o seu ego, para que o teu ministério seja destacado, para que você seja reconhecido, ou verdadeiramente para contribuir com o reino de Deus, abençoar a vida de outras pessoas? Qual é a motivação do seu coração? Você precisa pensar sobre isso para que você não tenha uma motivação incorreta, uma motivação de algo que não vai agradar o Senhor. Então pense muito sobre aquilo que queima, a motivação do seu coração. Agora, independente de você buscar esse ministério de curas, de milagres, de sinais e de prodígio, Jesus convocou uma comissão, Ele convocou a sua igreja, Ele convocou os discípulos para fluir em prodígios, sinais, maravilhas, para curar os enfermos e expulsar os demônios. Então isso deve fazer parte da tua vida. Isso é importante para o Senhor, você pregar no Evangelho, porque ninguém proíbe ninguém de falar de Jesus. Todo mundo incentiva todos os pastores e líderes as pessoas a falarem de Jesus, mas nós temos que falar de Jesus demonstrando o reino de Deus, demonstrando o poder de Deus. Então é importante que você entenda que o seu chamado inclui curar enfermos, expulsar demônios e viver o poder de Deus, independente se você tem um ministério e que esse ministério está fluindo, está se destacando. O que eu quero te dizer é que ainda que você seja um grande levita, um grande músico, um grande adorador, ainda que você seja um mestre em ensinar, ainda que você seja um profeta que tem feito a diferença, Jesus espera de você que você seja uma ferramenta para a igreja dele, usando o nome, utilizando esse nome para provocar milagres sobre a terra, sobre os lugares que você vai estar, independente, como eu te disse, da unção e independente dos dons espirituais, você tem essa chave e essa ferramenta. Agora eu quero te ensinar algo que eu creio que isso também vai mexer muito com você. Pense nisso que eu vou te falar nesse momento. Talvez em algum momento da sua vida, você se perguntou assim: meu Deus, aquela pessoa realmente ela flui em milagres. Eu vejo que através da ministração dessa pessoa, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas, o poder está fluindo, está acontecendo o sobrenatural, coisas que são até mesmo maravilhosas, mas eu percebo que a conduta desta pessoa, eu percebo que o comportamento dessa pessoa não é o dos mais certos. E talvez isso te intrigue, talvez isso seja algo que te incomoda. Você vê pessoas que estão acontecendo coisas boas para o reino e para Deus, mas que o estilo de vida, a conduta, o comportamento dessa pessoa não condiz com o que a palavra nos ensina, com as diretrizes bíblicas, e você fica muitas vezes pensando: meu Deus, como é possível isso? Eu quero te dizer uma coisa: se você entender a autoridade que há no nome de Jesus,
isso vai mudar a sua vida, a história da sua vida e o seu ministério. Quero que você pense nisso. A palavra diz que todos comparecerão ao tribunal de Cristo. E que nesse dia muitos vão dizer assim: Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome. Nós curamos enfermos em Teu nome e operamos sinais em Teu nome. E Jesus vai olhar para eles e dizer: eu nem vos conheço. Meu Deus! Como essas pessoas não são do Senhor, como essas pessoas que Jesus nem as conhece, puderam operar sinais, prodígios, puderam provocar curas. É porque essas pessoas, mesmo não sendo, elas descobriram que o nome do Senhor tem poder. Muitos fizeram isso, ou fazem isso, para seu proveito próprio, para enriquecer através do Evangelho do Senhor. Mas, entenda isso, eles descobriram que este nome tem poder, e não foram eles, não foram as atitudes deles, não foram os comportamentos deles que provocaram esses milagres. Então o que provocou o milagre? O nome do Senhor. Porque o nome do Senhor tem poder. Então quando eles aprenderam e eles pronunciaram, e eles decretaram, e eles determinaram em nome de Jesus, não foram eles, mas o nome de Jesus provocou o milagre, o nome de Jesus curou o enfermo, o nome de Jesus provocou sinais. Então o que eu quero te dizer? Se esses que não são a igreja verdadeira, se esses que não estão no propósito que o Senhor tem para a sua igreja, descobriram que esse nome tem poder e provocaram esses milagres utilizando o nome do Senhor. Não é que Deus usou eles. Eles usaram o nome de Jesus e provocaram o milagre. Se eles que não são descobriram que esse nome tem poder e o nome funcionou na vida deles, porque o nome é autoridade, que dirá você e eu? Nós somos a igreja verdadeira. Nós temos vivido, aleluia, para o Senhor e tentado em tudo sermos irrepreensíveis, tentando de todas as maneiras ser e alcançar o caráter de Cristo, seguir os passos de Cristo. Se você é a igreja verdadeira, você tem que se levantar hoje, entender que esse nome tem poder, entender que esses milagres, sinais, prodígios e maravilhas é para você, porque a palavra te garante, é uma chave. A palavra diz: esses sinais acompanharão os que creem. Se você crê, você está dentro dessa palavra, está de acordo com essa palavra. Jesus enviou seus discípulos e apóstolos, não só os 12, mas os 70, e todos os que creem. Então, se você é igreja, se você é discípulo, se você crê, você está apto para, aleluia, se levantar agora, nesse momento, e utilizar esse nome. Então, na próxima aula agora, eu vou te ensinar como você vai utilizar esse nome, porque não adianta você ter uma chave e não saber se mover nessa chave. O apóstolo Randy Clark, que é o apóstolo que transferiu essa unção para a minha vida, que eu respeito como um pai espiritual para mim, eu amo ele em Cristo Jesus. E ele, nesses dias de ministrações que nós estávamos juntos, agora em uma das conferências, ele disse assim: se Deus dá uma chave para vocês, quantos creem que vocês vão abrir as portas com essas chaves? E depois ele disse: não basta ter a chave tem que ser utilizada da maneira correta, no lugar correto, no momento correto. Como assim? Se você pega uma chave de um automóvel, de um carro, e você tenta ir no painel e ligar, não vai funcionar. Se você for lá no motor e tentar pôr a chave, não vai funcionar. Ela tem um lugar específico e uma maneira exata. Então você tem que descobrir
como funcionar essa chave na sua vida, e eu vou continuar falando para te dar essa chave, seguindo aqueles tópicos, e você vai entender sobre o funcionamento, de como você recebe a chave e de como essa chave vai abrir as portas e te levar a uma ministração de sucesso, a uma ministração que vai provocar milagres aonde você estará ministrando, e assim o seu ministério vai crescer. Se você nunca foi usado por Deus para orar por um enfermo, ele ser curado, através das revelações que você vai receber aqui, você vai ver que você pode e que isso vai acontecer na sua vida. Então eu convido você a assistir o próximo vídeo para dar continuação nesse tema, nesse assunto. Vá para o próximo vídeo, e também quero pedir que se você gostou desse vídeo, se ele tem sido de uma ferramenta de edificação para a sua vida, compartilhe ele, para que a palavra de Deus possa chegar à vida de muitas pessoas. Dê lá um like no canal, um joinha no canal, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Se você ainda não clicou naquele sino, clique no sino para que os próximos vídeos cheguem em primeira mão para você. Vamos então ao próximo vídeo, continuando este assunto. Glória a Deus.